Vamos resolver mais uma questão da prova da Escola Naval do ano passado. Essa aqui é a questão que tinha um elipse, você tinha que traçar tangentes aqui e encontrar a área de um triângulo aqui formado. Lembro a vocês que nós temos aqui no canal mais umas 60 e poucas questões resolvidas da Escola Naval e você encontra o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, no caso dessa prova que nós estamos usando, é a questão número 13. Então, foi dada essa elipse com essa equação aqui. Olha, uma elipse com centro na origem, né? Porque você não tem termo em x sozinho, nem em y sozinho. Quando você tem uma elipse nessa forma, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 1, isso aqui é a equação clássica de uma elipse com centro na origem. Então, considere aqui os eixos cartesianos, aqui a origem, e ele mandou você traçar de um determinado ponto, foi o ponto de coordenadas 8, 0, esse pontinho aqui. Traçar duas tangentes, vão existir os pontos de tangência A e B, ele quer que você encontre a área do triângulo assim formado. Olha só, essa questão aqui foi taxada de trabalhosa, porque muita gente resolveu ela de um jeito trabalhoso. Sabe qual é o jeito trabalhoso? É o jeito mais genérico de se resolver isso aqui. Você pega uma reta qualquer passando por esse ponto. Como é que seria a equação de uma reta passando por aqui? Bom, reta qualquer, eu não sei o coeficiente angular dela. Então a gente faz isso aqui, ó, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Tá, então com isso a gente tem a equação dessa reta e temos a equação da elipse. Essas duas equações juntas aqui, elas formam um sistema. Um sistema do segundo grau, né? Quer dizer, se você pegar o valor de y dessa equação e substituir aqui, claro que vai ficar em função de m, você vai ficar com a equação do segundo grau e aí vai acontecer o seguinte, você vai ter um delta dessa equação do segundo grau. Quando você tiver delta igual a zero, quer dizer que a reta é tangente à elipse. Então, delta igual a zero significa que é tangente. E se você tiver delta maior que zero quer dizer que tem duas soluções. Então a reta estaria secante à elipse. E se você tiver um delta negativo, quer dizer que a reta está por fora da elipse, ela não corta a elipse. Então, esse aqui é um método, digamos assim, que usa a matemática de ensino fundamental. Mas no ensino médio nós temos algumas ferramentas mais poderosas. Por exemplo, se você tiver uma equação do segundo grau em x e y, isso vai representar uma elipse, também pode ser uma circunferência, pode ser uma hipérbole, pode ser uma parábola. Também tem aqui as situações degeneradas, podem ser duas retas, pode ser um ponto, ou pode não ser nada, né? Mas normalmente quando você tem ali uma curva, ou seja, quando você tem infinitos valores de x e y que satisfazem isso, você vai ter uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. Para você encontrar a equação da reta tangente num ponto qualquer, vamos que a gente tem aqui um ponto qualquer, vamos chamar esse ponto de x0 e y0. É um ponto x0 e y0 aqui na nossa elipse, tá? Para você encontrar a equação da reta tangente à elipse, tanto faz se for elipse, se for hipérbole ou se for parábola. Quando é dado o ponto por onde essa tangente passa, quer dizer, quando é dado o ponto de tangência, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a equação original ela tem x2, ela tem y2, ela pode ter x sozinho, ela pode ter y sozinho, ou ela pode ter x vezes y também. Quando você tem x e y sozinhos, quer dizer que o centro dela não está na origem. E quando você tem x, y assim multiplicando, quer dizer que ela está inclinada, ela está girada. Bom, então a equação geral do segundo grau, ela tem esses termos aqui. Claro, tem também um termo constante e também pode ter constantes multiplicando esses termos aqui. Você vai fazer o seguinte,
Para encontrar a equação da reta tangente no ponto x0 e y0, você vai trocar o x ao quadrado dessa equação por x vezes x0. X da reta é variável e x0 é uma constante, que é o ponto de tangência, é a abscissa do ponto de tangência. Você vai trocar o y ao quadrado que tiver na sua equação por y vezes y0. Você vai trocar o x sozinho. X sozinho quer dizer o termo de primeiro grau, não é considerado esse aqui, tá? Esse aqui é o termo de segundo grau, você vai fazer isso. O x sozinho você vai trocar por isso aqui, x mais x0 sobre 2. O y sozinho você vai trocar por y mais y0 sobre 2. O xy, esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso. Você vai trocar ele por xy0 mais yx0 sobre 2. Então ele dá um pouquinho mais de trabalho. Mas de qualquer maneira, é uma expressão do primeiro grau em x e y. Isso aqui são constantes. Claro que você precisa conhecer o ponto de tangência para poder fazer isso. E a constante que você tiver, no caso aqui é 1, você pode ter uma constante qualquer, você vai deixar do jeito que está. Então olha só que moleza, a nossa elipse tem essa equação aqui. Como que é a equação da reta que tangencia a elipse nesse ponto? A equação dessa reta tangente é isso aqui, ó. X0 sobre 16 mais YY0 sobre 25 é igual a 1. Essa é a equação da reta tangente. E você quer que essa reta tangente passe por esse ponto aqui, 8, 0. Então, o ponto 8, 0, ou seja, x igual a 8 e y igual a 0, tem que satisfazer a essa equação. Com isso, você achar o x0 e o y0, que é o ponto de tangência. Então, isso vai ficar o seguinte. Fazendo o x, um x dessa reta, esse 8, 0 é um xy dessa reta. Então, no lugar de xy, vou colocar 8, 0. Então, isso aqui vai ficar com x igual a 8 e y é igual a 0. A equação da reta vai ter que ser satisfeita. Então, isso aqui vai ficar 8 vezes x0 sobre 16 mais 0 vezes y0, vai ficar 0 aqui esse termo, é igual a 1. Então daqui a gente tira que o x0 vale quanto? O x0 vale 2. Então já começamos a achar aqui o ponto de tangência, né? E o y0, você joga na equação da elipse, você vai achar o y0. Eu vou jogar esse valor de x aqui na equação da elipse, tá? Então vai ficar 2 ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado, no caso esse y aqui que eu estou usando, é o y0 sobre 25 é igual a 1. Isso aqui vai ficar y0 ao quadrado sobre 25 é igual a 1 menos, isso aqui vai dar 1/4, 4 sobre 16 é 1/4. 1 menos 1/4 é 3/4. Então daqui a gente tem que o y0 vale quanto? Vai ficar mais ou menos... Vai passar o 25 para lá multiplicando, vai tirar a raiz, vai ficar 5 meios de raiz de 3. 5 meios de raiz de 3. Quer dizer, existem dois valores de y0, aqui e aqui. Então, desse jeito aqui, rapidamente encontramos os pontos de tangência. Esse ponto x0 e y0 é 2 e 5 raiz de 3 sobre 2. Esse outro ponto de tangência aqui é também 2 e menos 5 raiz de 3 sobre 2. Então, um jeito bem rápido de encontrar essas tangentes, né? E os pontos de tangência. Então, o problema é saber a área desse triângulo assim formado. Moleza! Já que a abscissa desse ponto e desse ponto também é 2, então é 2 aqui. Essa distância daqui até aqui é 6. Então, essa medida vale 6. Essa medida aqui é igual a essa lá de cima, que é 5 raiz de 3 sobre 2. Então, a área que está sendo pedida é igual a duas áreas desses triângulos aqui. Então,
A área pedida são duas áreas desses triângulos. Esses triângulos têm uma base 6 e tem uma altura 5 raiz de 3 sobre 2. Então a área de cada triângulo desse é base vezes altura sobre 2. Eu tenho duas ao todo. Então isso aqui vai dar quanto? 30 raiz de 3 dividido por 2. Isso dá 15 raiz de 3. 15 raiz de 3 é a opção B. Então, a resposta da questão, rápido e fácil, né? Então, olha só, isso aqui é um conceito para você lembrar quando você está lidando com equações do segundo grau em x e y. Isso aqui é para você encontrar a equação da reta tangente a essa curva, no ponto x0 e y0. De onde sai isso aqui, hein? Como é que se demonstra isso aqui? Isso aqui se demonstra usando derivada, tá? Olha, o teu concurso cai derivada? Então, eles poderiam demonstrar esse resultado aqui usando derivada, tá? Mas eu não sei por que motivo, curiosamente, muitos livros de geometria analítica não gostam de ensinar esse método aqui. Eu acho que é porque eles tentam dar geometria analítica sem usar cálculo. Então, o termo em x2 você troca por isso, o termo em y2 troca por isso, o termo em x troca por isso, o termo em y por isso, e o termo em xy troca por essa expressão aqui. O termo constante você deixa constante, pronto, você tem a equação da reta no ponto x0 e y0. Se você precisar a equação da normal, aí é moleza. Você faz a equação da tangente primeiro e depois você vai descobrir qual é o coeficiente angular da normal. Olha aqui. A normal é perpendicular à tangente. Se você tem a tangente com coeficiente angular m, quanto que é o coeficiente angular da normal? É menos 1 sobre m. Então, você pode encontrar a tangente, depois faz isso aqui com coeficiente angular e acha normal. Claro que você tem a dificuldade algébrica nesse procedimento aí, é você encontrar o ponto x0 e y0, né? Ele às vezes é dado, mas às vezes ele é dado em função de uma outra informação. No caso desse problema, foi dado que foi traçada a tangente a partir daqui e daqui. Então aqui foi tranquilo, foi só pegar as coordenadas desse ponto e obrigar esse XY a satisfazer a equação aqui dessa tangente. E aí achamos o x0 e y0, achamos esse e esse aqui. Agora eu vou fazer uma outra resolução para esse problema, que também é uma resolução simples, só para mostrar que você não precisava fazer aquelas contas complicadas daquele processo tradicional, tá? Aquele processo tradicional, ele é bom que ele funciona sempre, mas ele é trabalhoso. E nós vamos usar o seguinte princípio aqui. Você, quando está estudando geometria analítica, você não é obrigado a esquecer tudo que você já sabe de geometria plana. Você pode usar geometria plana nos seus cálculos. Então, a primeira coisa, você sabia que toda elipse pode ser considerada como uma circunferência achatada ou esticada? Essa circunferência aqui, ela tem os semi-eixos valendo quanto? O semi-eixo menor valendo 4, que é essa medida aqui, e o semi-eixo maior, que está aqui no y, valendo 5, né? Isso aqui é x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 1. Quando você tiver A maior que B, a elipse é assim. Quando você tiver o A menor que B, a elipse é esticada. Por isso que eu desenhei ela desse jeito. Então, quem são essas medidas aqui? Isso aqui vale 4. Isso aqui vale 5. Vou deixar indicado aqui. Isso vale 5. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar toda essa figura e eu vou achatar ela numa proporção de 4 para 5. Quer dizer, eu vou pegar cada ponto dessa figura e eu vou aproximar ele de 20%. Eu vou fazer com que a distância até o eixo X seja 80% da distância original. É como se você tivesse uma figura assim e inclinasse ela. É como se você estivesse aplicando ali uma sombra, né? Olhando de lado. Quando você faz isso, o que vai acontecer? Esse ponto, ele vai parar aqui. A distância 4. Porque eu estou fazendo aqui uma compressão de 5 para 4. Então, 5 está virando 4. Da mesma forma, esse ponto vai parar aqui, é uma distância 4. Então, depois desse achatamento, essa elipse vai se transformar numa circunferência.
E essa transformação, isso aqui é uma transformação geométrica, né? Do plano no plano. E é interessante que a elipse vira uma circunferência. Esse ponto vai acontecer o que com ele? Ele vai continuar no mesmo lugar, porque ele está em cima do eixo X. Se você achatar a distância dele para o eixo X, a distância dele já era zero. Então vai continuar sendo zero. E essa reta que era tangente à elipse, essa reta aqui, ela vai passar a ser uma tangente à circunferência. E a figura não está bem feita, mas esse ponto de tangência aqui, com a elipse, ele está exatamente em cima desse ponto de tangência aqui com a circunferência. Então, digamos que isso aqui seja o ponto de tangência com a circunferência, tá? Não está aparecendo não, mas essa foi a minha intenção. Porque se é tangente desse jeito, quando você achatar, vai continuar sendo tangente. Vai ter um único ponto de interseção, né? A tangente é isso, é um único ponto de interseção e toda a reta fora da curva. Então, no caso, vai ser uma tangente aqui a circunferência. Então, agora você pode esquecer elipse e pode raciocinar com a circunferência, que é uma geometria mais simples. Olha só o que nós temos. Quanto que é o raio dessa circunferência? É esse raio aqui, 4. Então isso aqui vale 4, isso aqui vale 4, isso aqui vale 4. Quanto é essa medida? 8. Foi dado que esse ponto aqui é o ponto 80. Então essa medida toda aqui é 8. Já que aqui é 4 e aqui é 8, quanto é que mede esse segmento aqui dessa tangente? Só fazer um Pitágoras, né? Isso aqui vai ficar 4 raiz de 3. Então, 4 raiz de 3 é essa medida aqui. Bom, sabendo esse 4 raiz de 3, eu posso achar onde está esse ponto. A gente precisa saber esse ponto aqui em cima, quer dizer, essa medida, para poder calcular a área que o problema pede. Agora, essa medida aqui é 5/4. Olha que isso aqui é uma compressão de 5 para 4. Se você descomprimir, quer dizer, se você multiplicar por 5/4, você faz a transformação inversa. Então, você sabendo essa medida, multiplica por 5/4, você fica sabendo essa medida. Isso aqui é o quê? É a altura desse triângulo? Bom, isso aqui é a altura. Nós temos aqui os catetos desse triângulo, são 4 e 4 raiz de 3. A hipotenusa é 8. Bom, como é que é a fórmula da altura do triângulo retângulo? A altura relativa à hipotenusa? A altura é BC sobre A, né? É o produto dos catetos dividido pela hipotenusa. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 4 raiz de 3 dividido por 8. Isso vai dar 2 raiz de 3. Tá, então nós já temos essa altura aqui. Essa altura desse triângulo transformado, né? Bom, a gente precisa também dessa medida, porque isso aqui é a base do tal triângulo que a gente tem que achar a área, né? O que é isso aqui? É a projeção do cateto sobre a hipotenusa. Como é que a gente calcula isso? Relações métricas no triângulo retângulo. Lembra disso? Olha só, no triângulo retângulo, se você tem aqui um cateto B, um cateto C e uma hipotenusa A, quanto é que vale essa projeção? M. O M vale B2 sobre A. E esse aqui, se você precisar, o N é C2 sobre A. É o quadrado do cateto correspondente dividido pela hipotenusa. Então, essa medida aqui que a gente precisa, vale quanto? É esse cateto ao quadrado, que vai ficar 48. 48 dividido pela hipotenusa, que é 8. Então, isso aqui dá 6. Portanto, essa medida aqui vale 6. Então já temos quase tudo para calcular a área que o problema pede, né? Já temos essa medida 6, já temos essa altura aqui, que é 2 raiz de 3. Agora, a gente tem que encontrar a altura original, essa aqui. Vamos chamar de H maiúsculo. Como é que a gente faz para calcular isso? É só você pegar esse H aqui e multiplicar por 5/4. Então vai ficar 2 raiz de 3 multiplicado por 5/4, que é para fazer a transformação inversa. É o desachatamento, né? Então vamos multiplicar por 5/4.
Isso aqui vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2. Então olha aqui as medidas que a gente precisa. Temos essa medida que vale 6 e temos essa medida aqui que é 5 raiz de 3 sobre 2. Agora podemos calcular a área do triângulo. Eles chamam esse ponto aqui de P. Então PAB, né? O B está lá do outro lado, o PAB. Então a área desse triângulo que está sendo pedida aí vai ficar 2 vezes essa base, que é 6, vezes essa altura, que é 5 raiz de 3 sobre 2, sobre 2. 2 vezes base vezes altura sobre 2. Isso aqui vai dar exatamente 15 raiz de 3. Então, olha aí, uma outra maneira de calcular a área pedida é mais fácil do que aquela de colocar o coeficiente angular, fazer delta igual a 0, etc, né? Então, por esses caminhos, o problema fica bem mais simples. Tá, e tem um outro caminho que é o caminho da pilantragem, é testando as respostas, né? O caminho da pilantragem, testando as respostas, é o seguinte, é só para mostrar que você não tem que deixar essa questão em branco, que dá para você fazer ela testando as respostas. Olha só, essa medida aqui é 8, né? Daqui até aqui é 8. Essa medida aqui é o eixo menor da elipse, que é 4. E essa aqui é o eixo maior, que é 5. Você tem a tangente aqui, que você não sabe onde ela está. Olha só, essa área que você quer calcular é o produto dessa altura aqui, que você não sabe quanto é, mas deve ser alguma coisa próxima de 4, né? Se aqui é 5, aqui deve ser 4. Não pode ser 5 aqui. Olha só, essa altura é menor que 5 e essa base é menor do que 8. Então a área desse triangulinho aqui, ela é menor do que 20. Se você tiver aqui 5 e 8, vai dar 40 sobre 2 é 20. 20 vezes 2, que você tem a parte de baixo, 40. Então a área desse triangulinho aqui não pode ser maior do que 40. E olha aqui, você tem 40 nas opções. Aliás, vamos ver quanto é que dão esses números aqui. Olha, 15. Então, olha só, essas respostas aqui, elas são 40, 25,5, 46, 34 e 35. A gente viu que não pode dar 40, porque esse número é menor que 5 e esse número aqui é menor que 8, não poderia dar 40 essa área. Então, essa letra A está eliminada e essa letra C também está eliminada. Agora a gente tem essas três aqui, olha só. Vamos colocar aqui valores aproximados. Se a gente aproximar essa altura aqui, digamos que ela seja 4, digamos que isso aqui esteja no meio do caminho, 2 para lá, 2 para cá, então 2 mais 4, isso aqui seria 6. 4 vezes 6 sobre 2 vai dar 12, como são duas partes, 24, alguma coisa próxima de 24. Não pode dar uma coisa próxima de 35, 34, não tem como. O valor razoável aqui, pelo desenho, é esse aqui, letra B, que a gente encontrou fazendo o cálculo, né? Então mostramos aí o cálculo que o problema pede por 2 métodos. Usando aquela substituição para encontrar a tangente e usando essa técnica de achatar e desachatar a figura. Então tá aí, questão 13 da prova amarela da Escola Naval do ano passado, 2018 para 2019.